E vamos lá. Para iniciar as lives de 2020, das nossas manhãs, resolvi trazer uma reflexão sobre o vídeo que eu postei. Quem viu aquele vídeo do pai observando seu bebê de 1 ano e meio por aí, imagino eu, num ataque de birra, né? Então deu uma repercussão muito grande. Além de todos os comentários que eu recebi no post, né, ali naquele vídeo do IGTV, eu também recebi muitos inbox ali no direct, certo? Então, ao invés de responder todo mundo, porque é muita gente, eu resolvi trazer essa reflexão aqui hoje, para as nossas manhãs, né? Primeira coisa, que foi muito debatido com o vídeo. Se você não viu, corre lá na timeline depois dessa live e assiste o vídeo, tá? É um vídeo em que o pai demonstra estar disponível para o filho que tem um ataque de birra. Então, a primeira coisa que muita gente questionou, né? Que o pai não deveria ter feito aquilo porque a criança estava nua, né? Ou estava num momento também ali emocional abalado. Então, é a exposição da criança. E questionou muito, tive pessoas questionando, tive pessoas julgando, tive pessoas perguntando a minha opinião sobre isso. Primeiro, eu tenho 2 filhos, vocês sabem que quase raramente eu coloco alguma coisa deles aqui durante uma crise, durante uma discussão, porque eu também não gosto de expor, né? Mesmo porque durante aquele momento a gente está tentando resolver a situação da melhor forma possível. Eu nem me lembro de pegar o celular e filmar, né? Porque eu tô focada neles naquele momento. Então, além disso, eu também não filmo e não posto aqui porque eu não acho legal, tá? Eu não gosto de expor eles assim. Embora algumas vezes eu já tenha colocado algumas cenas do Davi, mas são cenas mais simples, mais calmas, mais tranquilas, que eu acho que pode ser didático, tá? Porém, eu não julgo esse pai que fez isso, porque o que ele fez ajudou muitas famílias, tá? A intenção dele, eu tenho certeza que não foi de expor o filho, foi de trazer consciência para os pais. Quantos pais passam pelo mesmo que ele passou e não sabem como agir, e não sabem o que fazer, tá? Mesmo expondo a sua criança, como muitos acreditam, mesmo ele fazendo isso, ele ajudou muita gente, né? Então, eu não acredito que ele fez aquilo para se vangloriar ou para dizer que ele tem muita paciência. Eu acredito que ele tenha feito aquilo para as pessoas entenderem o quanto é possível, tá? Porque é possível. E eu acho muito válida essa atitude, porque se vocês recebessem ou conseguissem visualizar o tanto de mensagem que eu recebi de pessoas que têm filhos que têm aqueles ataques e que nada adianta, que nada a criança aceita e que se sentiram confortáveis agora, confortadas, né? Em agir daquela forma, em acolher, em só observar, esperar passar, estar disponível para os seus filhos. O quanto de pessoas, né, que me mandaram mensagem dizendo que vão parar de bater quando tem esses ataques, que vão parar de gritar quando tem esses ataques, porque entenderam, né, que a criança precisa que você esteja ali e que é um momento de desequilíbrio emocional, mas que vai passar. Então, assim, quanto de famílias ele não ajudou com esse vídeo, né? Quantas pessoas. Então, a gente tem que parar um pouquinho de olhar para aquilo que a gente acredita, só o que a gente acha viável, a forma como a gente encara o que a gente enxerga na internet, para tentar entender o todo, né? Tem gente que faz, sim, muitas coisas para se mostrar, se aparecer, mas tem gente que faz muita coisa para ajudar o outro, tá? Então, na minha opinião, o vídeo é válido, na minha opinião, o ensinamento é válido, o aprendizado é rico, então vale a pena assistir. Outra coisa, eu não deixaria um bebê chorando, Gabi, muito tempo daquele jeito. Coitado do bebê, ficou ali, o pai não fez nada, o pai deixou ele chorar. Gente, esse é o ponto talvez mais importante do vídeo, tá? A questão X sobre o chorar. A gente viveu uma educação em que a gente não pôde chorar, né? Assim como os nossos pais também. Chorar é errado. Toda vez que a criança chora, algo tá errado. Toda vez que a criança chora, eu preciso fazer ela parar de chorar. E aí, aquele vídeo que eu postei, a gente vê uma criança chorando daquele jeito e o pai, entre aspas, não fazendo nada, incomoda a sua criança interior. Aquela vozinha interna
né? Aquela voz interna que a gente tem aqui dentro, que foi como a gente foi criado, que fala assim, nossa, mas ela tá chorando e você não tá fazendo nada. Então, para algumas pessoas, aquilo é abandono. Para algumas pessoas, olhar aquilo é abandonar a criança, mas não tem nada a ver com abandono. É sobre permitir sentir, tá? Estar disponível. Então, o que aconteceu com aquele pai? Eu não sei o cenário, tá? O contexto de toda aquela família, mas imagino eu que ele já tenha tentado de tudo. Imagino eu que ele já tentou acalmar, que ele já tentou conversar, que ele já tentou olhar nos olhos, que ele já tentou mostrar o passarinho, que ele já tentou... Imagina, aquela criança estava nua, devia estar saindo do banho ou entrando pro banho, vai lá saber. Né? Ele já deveria ter tentado de tudo e nada funcionava. Então ele decidiu estar disponível. E aí tem pessoas que falam assim, não, mas aqui em casa com a criança eu não faria isso nunca. Porque no primeiro choro eu já ia dar um jeito de fazer parar. Entenda, aquilo não é permissividade, tá? Aquilo não é deixar livre, não tomar as rédeas da situação, perder o controle da educação do filho. Aquilo fala sobre ensinar a criança a equilibrar seus sentimentos, a entender o que está acontecendo dentro dela, tá? Então, quando a gente cala a criança logo no primeiro choro, e muitas vezes se ela não é calada no colo, numa água, distraindo, né, para outra cena, se não existe esse contato carinhoso e respeitoso e ela não é acalmada desse jeito e ela continua, os pais vão precisar gritar, vão precisar usar do autoritarismo para conseguir calar essa criança, de ameaças. É assim que a gente vai precisar agir para conseguir calar, porque uma criança que está numa explosão emocional como daquele vídeo, se você não se explodir mais do que ela não vai parar mesmo, até ela colocar para fora tudo que ela está precisando. E aí os pais acreditam que o autoritarismo, que eu gritar com essa criança e fazer ela ficar quieta, eu estou educando, eu não estou abandonando. E alguns acreditam que a forma como aquele pai conduziu foi abandono. Entende? E quando eu grito com a criança e ela se cala, eu não estou direcionando ela para comportamento nenhum. Eu não estou tomando as rédeas do controle da situação. Eu estou usando da força que eu tenho por falta de recursos. Me faltam recursos como pai, como mãe, para lidar com aquilo. Eu não estou tendo empatia pelo meu filho, não estou tendo compreensão pelo meu filho. Estou defendendo a minha criança interior que não aguenta mais ouvir aquele choro e fala para mim que eu preciso botar um limite, um fim nele. Mas a minha criança eu não estou entendendo nada. A minha criança eu não estou ensinando nada. Entendeu? Então, calar um choro, quando ele está acontecendo daquele jeito, ou de qualquer jeito que seja, calar um choro com agressividade não é ensinar, não é educar. Calar um choro com agressividade é se defender. Estamos defendendo a nós mesmos. Presta atenção naquilo que vocês sentem quando a criança de vocês chora. A falsa interpretação ou falsa compreensão de que eu preciso fazer para sanar ou para resolver um problema do meu filho me confunde e me faz agir autoritária de vez em quando. Certo? Falando mito, tô querendo dizer nós, tá bom? Então, nos faz agir autoritárias de vez em quando, tá? E isso acontece comigo também, tá bom? Isso também acontece comigo. Às vezes, pensa, eu tenho um de 2 anos que tá no auge da emoção. Às vezes, quando o choro vem muito grande, eu preciso fazer ele parar. Às vezes, nada funciona. Às vezes, eu observo, às vezes, eu tô só ali do lado. Mas, às vezes, eu também estou sobrecarregada, também estou estressada. E quando eu vejo, eu já falei, chega, pelo amor de Deus, para, pelo amor de Deus. E aí, eu entendo que eu tô falando de mim, não dele, né? Sou eu que não aguento ouvir. Sou eu que tá me incomodando. Porque se a criança tá chorando, colocando pra fora o que ela sente, isso não é ruim pra ela. A gente precisa expor o que a gente sente. A gente precisa colocar pra fora. Na maioria das vezes a gente guarda sentimento, nós adultos. A gente guarda sentimento, a gente guarda angústia, a gente guarda rancor, a gente guarda raiva. E a gente não coloca pra fora porque a gente foi calado na infância. A gente não pode pôr pra fora. E aí vem as doenças psicossomáticas, e aí o nosso cabelo começa a cair, e aí dores nas costas, e aí dor de cabeça, doenças de pele, entre tantas outras que a gente sabe que a gente vai adquirindo ao longo da vida, porque emocionalmente a gente está ali, sabe, sufocado. Então, gente,
Gabi, você orienta os pais a sempre deixar os filhos chorar quando estão assim? Não, não. Não orienta a fazer isso sempre. A gente precisa ensinar a criança a integrar cérebro racional com emocional. A gente precisa fazer ela entender o que ela está sentindo, respirar, buscar o equilíbrio, controlar esse choro e conseguir verbalizar o que ela quer, tá? Ela precisa aprender a se comunicar, porque se eu permito que o choro seja sempre a comunicação e não ensino ela que existe uma outra forma de se comunicar, quando ela crescer, esses choros vão ser contínuos e às vezes não necessários, mas por aprendizado ela vai só chorar para conseguir o que ela quer. Ela vai só chorar para se comunicar, porque ela aprendeu assim. Então não é sobre deixar o seu filho livre e chorar o tempo que ele quiser quando ele estiver tendo um ataque de birra. É sobre entender a necessidade da sua criança naquele momento. Se você é um pai ou uma mãe que ensina a sua criança sobre as emoções, nomina, ensina ela a se entender, ensina ela a buscar um jeito de se acalmar, ensina ela a buscar uma solução para o problema, tá? E naquele momento você entendeu tudo isso, você já ensinou tudo isso, mas a sua criança não conseguiu compreender. Naquele momento ela não para de se jogar no chão, de gritar e de berrar, ela está numa explosão, tá? De carga emocional e ela precisa colocar para fora. Então não limite, tá? Não proíba, não impeça seu filho de colocar para fora aquilo que tá doendo dentro dele. Isso vai fazer com que o corpo dele funcione mais saudável. Então esteja disponível, esteja ao lado, seja apenas o guia, o suporte, o direcionamento, tá? Busque e segure a sua criança para que ela não se machuque, como aquele pai fez. Em alguns momentos ele segura, ele tá ali, né, como proteção, para que a criança não se machuque. Em alguns momentos a gente vai ter que fazer contenção. Se a criança começa a se bater, começa a se jogar na parede, tem criança que bate a cabeça no chão, a gente vai ter que fazer contenção, a gente vai ter que segurar com respeito, com amor e falar, ó, filho, eu vou te segurar agora porque você vai se machucar. E aí depois você pode ir encorajando, eu vou te soltar e você vai se sentir mais calmo. 1, 2, 3 e solta. Se a criança continuar, você avisa novamente. Eu vou pegar você de novo, segurar você de novo porque você pode se machucar. E segura novamente até a criança conseguir esse equilíbrio. E solta, permita que ela consiga controlar ela mesma. E se não for o caso de se bater em alguém, você não vai precisar conter, esteja só ao lado, tá? Se sua criança só tá chorando como aquele bebê, esteja ao lado. E aí quando ela se acalmar, aí ela vai estar pronta para te ouvir, tá? Aí ela vai estar pronta para aprender, aí ela vai estar pronta para você ensinar. Ó, respira fundo, isso, você se descontrolou agora. Normal, a mamãe também já se descontrolou várias vezes, tá? Os adultos também fazem isso. Respira fundo, isso, o que te chateou tanto? O que te incomodou tanto? Por que você ficou tão nervoso desse jeito? E aí vocês vão construindo, tá? E aí vocês vão formando a compreensão da criança, o entendimento da criança e focando sempre na solução. Da próxima vez que acontecer isso, como que a gente pode resolver, filho? Mesmo que ele for pequenininho, tá? Mesmo que ele seja pequeno, vá direcionando o comportamento para uma solução. Vá ensinando, mas depois que ela se acalmar. Às vezes a gente vai precisar estar disponível. E quanto é difícil estar disponível daquele jeito, né? Quanto é difícil. E, gente, não calem seus filhos para se defender. Não calem seus filhos porque você não aguenta o choro. A gente precisa tratar isso dentro da gente pra gente conseguir ser uma mãe e um pai melhor. Permitir que a nossa criança coloque pra fora aquilo que tá sufocando ela, tá? Isso vai permitir que ela se sinta melhor. E uma criança que se sente bem, ela se comporta bem. Sempre? Não sempre, tá? O ideal é a gente sempre direcionar o comportamento. O ideal é a gente sempre nominar as emoções e fazer os nossos filhos buscarem um equilíbrio emocional, um autocontrole. Mas não é sempre que a gente vai conseguir. E se esse sempre não der certo em algum momento, é porque seu filho tá com uma descarga de emoção, descarga de adrenalina. Permita que ele passe por isso. Esteja ao lado, acolha e depois ensine. Tá certo? É muito válido a gente conseguir fazer essa reflexão, a gente conseguir fazer isso, a gente permitir isso, tá? Não é normal não é comum a gente ver isso acontecer e pais estarem ao lado. Normalmente os pais vão crescer mais para conseguir botar ordem. E não é ordem na criança, é ordem interna.
é ordem em nós mesmos, porque quando uma criança chora, somos nós que nos sentimos desequilibrados. É aqui dentro que desequilibra na gente, certo? E é por isso que a gente não suporta ouvir, porque na verdade ativa gatilhos da nossa infância, do que aconteceu com a gente quando a gente chorou daquele jeito, certo? Então a gente precisa se amar para conseguir amar os nossos filhos. E é com essa mensagem que a gente inicia as nossas conexões aqui, tá? Vamos nos amar pra gente conseguir amar os nossos filhos do jeito que eles merecem, não do jeito que a gente acha que deve. Tá certo? Um beijo e a gente se vê aqui amanhã, se tudo der certo e ninguém acordar muito cedo, tá bom? E a gente se vê aqui amanhã novamente entre 7h30 e 7h45, tá? Vou subir esse vídeo também pro YouTube, então se você está vendo pelo YouTube, não esquece aí de curtir e participar aqui, tá? Do canal, se inscrever no canal para continuar recebendo os vídeos. Jade, educar é difícil, mas dá certo quando você tem paciência, é isso mesmo, tá? E eu trocaria o difícil por desafiador, tá? Tudo que é desafiador nos impulsiona a querer vencer. Tudo que é difícil limita o nosso cérebro e a gente às vezes perde a vontade. Então é desafiador, certo? Mas a gente consegue. Um beijo, até amanhã.